So, wir haben den 29.04.25. Es ist 13:58 Uhr. In 2 Minuten geht das Meeting los. Den Anfang kann man noch wegschneiden, wenn man möchte. Aber ich denke mal, die Aufnahme läuft. Und wir können jetzt hier so ein paar Sachen zur Seite packen. Und dann geht es auch punktpünktlich zu. Ich habe bitte jetzt mal die Teilnahme. So, das dauert jetzt alles ein bisschen. Mikrofon sollten wir erstmal ausschalten, damit es einfach weniger Ärger gibt. Boa tarde. Warum höre ich noch nichts? Das wundert mich jetzt. Ihr könnt mich hören? Anke, kannst du mich hören? Dann nick mal bitte. Bitte? Jetzt hier mal. Warum höre ich nichts? Das finde ich jetzt eigenartig. Ach so. So, höre ich jetzt was? Jetzt höre ich was. Alles klar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Vocês lembram do Dr. Fábio, né? Ele trabalha com Lembro. história. Não tô Sim, vendo sim. ninguém aqui. Estão me ouvindo ou não? Eu estou ouvindo. Eu também. Não estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, eu só Não não ouvindo? estou vendo. Fábio, tá ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Sim. Ich mache ab und zu das Mikrofon aus, weil bei mir ist es sehr laut. Kannst du das erklären? Bitte? Ich mache bei mir das Mikrofon öfters aus, weil bei mir ist es sehr laut im Hintergrund. Bei dir, dein Mikrofon ist ein bisschen, Tá me ouvindo, Fábio? Ich werde auch nicht besonders viel reden. Also ich habe eigentlich meine ganzen Fragen schon aufgeschrieben. Und in der Richtung möchte ich ganz gerne, dass es abgearbeitet wird. Okay? Problem, ich habe es nicht auf die Computer drauf. Ich konnte es auch nicht ausdrucken. Ne, macht ja nichts. Ich kann es ja auch immer wieder sagen. Ne? Ja. Also Christina hat das Dokument auch gekriegt in Portugiesisch. Also ihr könnt es eigentlich chronologisch abarbeiten. Então, o microfone do Holger, estou com certa dificuldade porque está cortando de vez em quando. Não sei se vocês também estão ouvindo. Holger, dein Mikrofon ist ab und zu etwas abgehackt. Oh shit. Warte mal. Ja, da kann ich aber jetzt im Augenblick auch nichts machen. Darum sollten wir eigentlich eher per Textbearbeitung arbeiten. Ne? Also ich habe eigentlich meine Fragen habe ich schon alle gestellt. Ich möchte eigentlich nur die Antworten haben.
Also dein Mikrofon ist ganz schlecht. Não sei se vocês também estão ouvindo que o microfone do Holger tá falhando. Sim, eu ouço que ele está falhando. Então tá. Beleza, mas a princípio ele me pediu, na verdade, para seguir. Deixa eu escolher a música. Para seguir a agenda que ele colocou aqui, né? Na verdade, aqui é a informação sobre a situação do divórcio, né? Como que está o andamento? O que aconteceu no divórcio? A gente trouxe aquela documentação que o Holger nos apresentou e a juíza disse que aquilo foi feito por inteligência artificial, que isso não tem valor jurídico. A mera tradução por inteligência artificial não comprova a vigência de uma lei internacional. Então foi daí por isso que a gente entrou em contato com o consulado, para o consulado informar qual é o regime de bens legal na Alemanha quando não tem contrato. E foi o que o senhor Holger conseguiu para nós. Então agora a gente juntou no processo e fez a comprovação do regime de bens legais pela legislação alemã. Certo, A mas separação final já conhece a separação total de bens. Qual foi o problema que aconteceu? Quando foi feito a averbação da certidão de casamento no consulado em Berlim, foi colocado lá que o regime era da separação total de bens. O Holger e a Sandra assinaram. O Holger não sabia o que queria dizer isso, e talvez a Sandra também não, e é isso que ficou como sendo regime legal. Como esse regime legal não é o que tem na Alemanha e precisa contrato para ele valer, agora nós comprovamos qual é o regime legal vigente na Alemanha. Mas nós temos que aguardar a juíza. Eu não tenho como dizer o que ela vai decidir. sim, mas tem uma outra situação, porque o primeiro contrato que ele fez foi, na verdade, a Sandra não mencionou o primeiro contrato. E na Alemanha, se existe um contrato de bens, né? O contrato de casamento, tem que mudar ele, vamos dizer, se for mudado, tem que ser com autorização judicial e não pode beneficiar uma das partes. Tá, isso é o que a senhora está dizendo. A cônsul disse outra coisa. A cônsul disse que pode se alterar a qualquer momento, sempre que se quiser, e basta fazer contrato. Foi isso que está no ofício que ela nos respondeu. Não o que a senhora está dizendo. Foi uma coisa que a gente achou, inclusive, na internet, só que Pois já faz bastante tempo ainda. Então, eu acho assim que a Consul também não está bem informada nesse sentido, tá? Ela é a que representa a Alemanha no Brasil. E o que ela informou, mas mesmo assim, não existe esse contrato. Não adianta a gente estar discutindo sobre isso. Não existe contrato. Não, o que a gente apresentou. O primeiro contrato. Se foi feito um outro depois, isso não veio para nós. Não, o primeiro contrato do Holger existe, né? Sim, e esse a gente juntou. Sim. Sim, aí a juíza queria entender por que colocaram separação total de bens lá na embaixada da Alemanha. Ela queria entender por que foi colocado. Porque assim, o Holger assinou junto com a Sandra. Então, quando ele assinou aquele documento, ele reconheceu que o regime de bens seria a separação total de bens. Por isso a gente tem que cuidar o que a gente assina. Entendeu, Esk? Sim, mas não, nós não estamos discutindo o que deveria ter feito. Eu estou dizendo o que a juíza está vendo. Não, mas eu não estou falando. Você está colocando as palavras na minha boca, não é assim. Eu só quero falar uma coisa sobre uma situação que, na verdade, porque como já faz bastante tempo, eu não estava sabendo que está se discutindo sobre isso, porque, na verdade, a princípio, era sempre o contrato, o primeiro contrato, e a argumentação que a gente achou na internet, eu duvido ainda que a Consul está apto a fazer uma decisão judicial, tá? Eu acho que isso é uma coisa a se discutir, o que vale da Alemanha, se tiver uma lei que fala que não pode se mudar
o regime de bens, sendo que tem um contrato e sendo que beneficiar por 100% a outra parte. Vamos voltar. Por isso que a gente não pode pesquisar na internet para entender as questões jurídicas. Nem sempre a gente consegue entender. Existe jurisprudência, que é os entendimentos judiciais. O que os juízes pensam sobre. Tá? A cônsul, ela informou qual é ela tem a autoridade dentro do território brasileiro para informar qual é a legislação que se aplica. Qual é a legislação vigente na Alemanha? Quem tem o poder de dizer no Brasil é a cônsul, sim. Porque ela representa o governo alemão. Ela representa toda a sociedade alemã dentro do Brasil. Então, se a gente tem alguma dúvida qual é a lei que está vigente na Alemanha, a gente consulta uma cônsul. Ela é mais indiferente disso. Tá? Vamos voltar. O Holger fez um contrato pré-nupcial que previa a separação final de aquestos. Ele não precisava nem ter feito esse contrato, porque quando não tem contrato na Alemanha, o regime de bens é esse. Isso é o regime legal. Tá? Quando ele levou para registrar este casamento na Embaixada Brasileira, foi colocado que era o regime da comunhão, da separação total. Ele assinou junto. Então, em tese, ele reconheceu que seria esse regime. Então, esta dúvida a juíza queria sanar. Ela queria dizer assim, não, mas com base no que foi dito que era separação total? Por que foi dito que era separação total? Por que os dois assinaram separação total? Se não tem um contrato de separação total, qual é o regime legal da Alemanha? Foi essas perguntas que a gente fez para a cônsul e ela respondeu. E ela respondeu aquilo que a gente precisava responder para o processo. Só que agora a gente tem que esperar. Entendeu? Consegui ser claro? Eu tenho as minhas dúvidas referente, porque mesmo na Alemanha, quando você discute isso daqui, eu não sei se a cônsul, nesse sentido, ela tem a competência, entendeu? Que ela tem a capacidade, que eu digo, ela pode até falar, tá? Mas se ela sabe do primeiro, e que existe essa lei, porque a gente não está falando de jurisprudência, a gente está falando de uma lei que existe, que exige isso na Alemanha, eu não sei se nesse caso específico ela está sabendo disso daí. Então, eu ainda tenho as minhas dúvidas referentes a isso aí. E como vamos dizer, a gente está se falando agora a primeira vez depois do primeiro passo, né? Eu ainda gostaria de consultar um advogado na Alemanha, tá? Referente dessa situação. Tudo bem? Olha, deixa eu acho uma chance. Uma chance. Só deixa agora eu tô ouvindo, né? Porque eu vou dizer o seguinte para vocês todos, tá? Eu tenho sido cobrada nesses processos de coisas que não são minha obrigação, tá? Nós estamos fazendo a lei, eu e o Dr. Fábio, da nossa obrigação. Aí eu vou falar do Brasil. Esse país que não presta, esse país que é uma droga, esse país onde, né, a justiça não funciona. Bom, então a gente está fazendo além da nossa parte. Porque, na verdade, fornecer documentos, e se o Holger for ver no contrato, é obrigação da parte. Aí eu e o Fábio, a gente se sensibilizou com a situação do Holger. E o que deveria ter sido feito? Nós deveríamos ter mandado, assim como o Holger nos manda e-mails, deveria ter mandado um e-mail para ele, dizendo assim, Holger, contrata um tradutor e providencia o que a juíza pediu. É isso que a gente deveria ter feito. Mas aí nós procuramos, né, mesmo que o Holger tenha que ter desembolsado R$400, procuramos uma maneira mais econômica para o Holger, porque a gente conhece a situação dele. Né? E mesmo assim, toda a responsabilidade de tudo que aconteceu até agora está sendo colocada nos nossos ombros. Não, mas eu não estou falando em nenhum momento, inclusive, eu não estou falando que o Brasil não presta, não é das minhas palavras. Não são tá? Tuas, Anki, mas tu está aqui representando o Holger. Sim, tá? Sim, mas eu estou falando uma coisa porque, inclusive, vamos dizer, essa informação que a juíza pediu, eu nunca vi esse papel, eu nunca vi. Mas acontece o seguinte, tá no processo, mas o Holger sabe, tá lá, eu não ia pedir para ele essa informação,
Até porque ele não ia me trazer se eu não comprovasse para ele que a juíza pediu. Porque o que eu sei, vamos dizer, eu também fiquei um bom tempo sem falar com o Roger sobre os detalhes, né? E, na verdade, foi a última vez que a gente teve a reunião. E o que eu sei que, na verdade, que a juíza pediu o contrato da Alemanha, o primeiro, ele que foi traduzido. Então, para mim, estava tudo ok. Eu, em nenhum momento, alguém falou para mim que a juíza pediu a informação para o consulado. Tá Ninguém no falou isso. contrato também, Andy, que a nossa obrigação é prestar informações para o Roger. Sim, eu não estou questionando isso, eu estou falando que você me perdoa, me desculpa se eu falo alguma coisa, porque eu ainda duvido dessa, vamos dizer, não de vocês, você está me entendendo? Eu não estou reclamando da sua conduta, nenhum momento. Não estou falando isso daí. Eu sei muito que você tem muita boa vontade e que vocês fazem de tudo, né? Mas eu questiono, no caso, o consulado, o alemão no Brasil. Não é o brasileiro, estou falando. Porque eu conheço as embaixadas, eu conheço o consulado, eu sei também a informação, eu sei as pessoas que recebem, às vezes, um cargo, eles não são advogados. Eles não são. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Eu acho que daí a gente tem que provar. Tem que provar que na Alemanha é assim. E mostrar para o consulado que você deu uma informação errada. Mas o consulado eu acho possível, entendeu? Não, o consulado não deu informação errada, ele deu a informação certa. O que eu disse para a senhora é que se houver um contrato novo de separação durante o casamento, ele não precisa ser judicial. Essa é a legislação alemã. O casal pode mudar o contrato de casamento quando eles quiserem. Isso é autonomia da vontade e não precisa ser judicial. Tanto que, para fazer o primeiro contrato, ele não é judicial, por que o segundo seria judicial? Mas exatamente isso, só que agora já faz algum tempo. Por quê? Já faz algum tempo que a gente estava falando sobre isso daí e que a gente pesquisou. E eu vi na lei, uma lei, não é uma jurisprudência, que existe essa lei que para se mudar de contrato, ele não pode beneficiar 100% da outra parte, e contra a ética. Mas só para entender uma coisa, tu tá questionando o contrato que o Roger fez com a Sandra lá na Alemanha, é isso? Não. Mas eu não estou entendendo, Fábio, qual é a... Não, eu estou falando que não poderia ter feito o segundo, registrar esse contrato na embaixada, sendo que existia o primeiro. Mas aí, isso não é... Não foi feito o segundo contrato. O que aconteceu? Fizeram errado a tradução do primeiro. Então, foram lá fazer a averbação. Não, mas quem fez errado foi o Roger e a Sandra. O Roger não procurou um advogado na hora de... Ele assinou um documento sem procurar um advogado na Alemanha que entendesse de direito brasileiro. O erro foi o documento que eles levaram lá para averbar na embaixada. Este documento que a Sandra e o Roger preencheram está errado, e é isso que nós estamos comprovando para a juíza. Bem, eu não vou questionar o que vocês um estão fazendo, entendeu? Eu não estou questionando. Existe um formulário, tá? Quando a pessoa quer registrar o casamento, tá? Agora eu não lembro a expressão em alemão, mas a pessoa quer registrar o casamento na embaixada do seu país, ela vai levar a certidão de casamento, a tradução da certidão de casamento, tá? E vai assinar um formulário. E um dos requisitos desse formulário é que neste formulário informe qual é o regime de bens adotado pelo casal. A Sandra colocou separação total de bens neste formulário que foi levado para registro na embaixada da Alemanha. O Roger confiou na Sandra. Ele não levou para um advogado para ver se aquele formulário tinha sido preenchido de forma correta. O erro foi lá, quando eles foram em Berlim fazer o registro. Então agora nós estamos demonstrando para a juíza que esse registro está errado.
Porque mesmo que não tivesse o contrato que o Holger assinou com a Sandra, o regime de bens seria aquele que a gente alega, e não o que ela levou a registro. É isso que nós estamos fazendo de prova, e é isso que a cônsul falou, e é isso que a cônsul demonstrou para nós. Eu entendi o que a senhora quis dizer assim, ó, não se pode mudar um contrato que prejudique uma parte demais. Isso se chama onerosidade excessiva de uma parte. Certo. A gente não está questionando isso. A gente não está questionando que ele foi mudado. A gente está dizendo, não, ele não foi mudado. Só foi preenchido errado o formulário. E a juíza quer ter essa certeza. Ela não está errada. Por quê? Porque aquele formulário é um documento oficial que as partes assinaram. Sim, mas agora estamos falando de duas coisas. Agora, do jeito que você me explicou, eu entendi. Agora, no início, você falou que a cônsul falou que poderia mudar a qualquer momento o contrato. E ela entendeu assim, que na verdade não foi a tradução, só que foi feito outro contrato. Sim, que o primeiro não tem nada a ver com o segundo. Sim, não, poder pode mudar. Foi isso que eu lhe disse. Pela legislação alemã, pode, mas não foi feito. Ninguém está dizendo que foi feito. Só foi feito um registro errado. Tudo bem. Eu digo, isso daí, na verdade, é uma tentativa, né? É uma tentativa, uma argumentação, porque se a juíza não aceitar, eu vejo que tem essa outra opção, ainda fala da onerosidade do contrato, de ter mudado para prejudicar uma parte, 100%. Mas isso é uma das nossas teses de defesa. Sim, então, exatamente. Enriquecimento ilícito da Sandra às custas do Holger. Isso está na nossa contestação. Sim, então eu vejo, eu não estou criticando em forma nenhuma de vocês, entendeu? Tá? Não estou criticando, eu só queria saber como que está o andamento, nada mais. Entendeu? O que, na verdade, o Holger também queria entender a que passo que estava. Então, está aguardando, na verdade, agora, a decisão da juíza, se ela reconhece esse erro ou não. Na verdade, Anki, eu vou pedir licença e, com todo respeito, eu vou divergir do que tu está dizendo, tá? Não, a gente teve uma reunião, não me lembro há quanto tempo atrás, o Fábio não participou porque ele não podia, tá? Eu, inclusive, achei que estava tudo muito bem. Aí eu começo a receber e-mails ameaçadores, né? Quem? Conversa com o Holger, né? Que se eu não fizer, que se eu não ganhar o processo, que se não for do jeito que tem que ser, vai ser tomadas as devidas providências. Só que assim, no Brasil, pelo menos, tá? Nesse país tupiniquim funciona assim. Quem decide é o juiz. O advogado, qual é a obrigação do advogado? Fazer o melhor pelo seu cliente. Sim, com certeza. Fazer o melhor pelo seu cliente é assim, ó. Quais os documentos que o cliente me dá? Outra coisa, não é porque um cliente me enche de provas que eu vou juntar todas as provas que o cliente deu para mim. Não tem que escolher, né? O que eu estudo? Eu estudo para essa prova que eu não vou juntar, porque vai falar contra o meu cliente. Isso faz parte do meu trabalho. Sim, eu entendo. Aí agora, exigir que eu vou ter o resultado final positivo no processo, eu não tenho como garantir isso. Não sou eu que decido. Quem decide é a juíza. São as provas. Então, eu não tenho como carregar isso nos meus ombros e ficar recebendo e-mail dizendo que vai ser tomado providências. Eu não sou uma guia. Eu estou há 20 anos trabalhando, Sandra. 20 anos. Vai lá na OAB. Eu não sabia. O Holger falou. Se eu tenho algum processo contra mim lá, disciplinar. Eu não estou aqui para brincar. Agora, eu não vou ficar respondendo todos os e-mails que me mandam. Mas, Cristina, isso eu não estou sabendo nada disso. Desculpa o meu desabafo, mas é que eu não... Sim, não, mas eu acho que eu vou puxar a orelha do Holger. Eu vou puxar a orelha do Holger. Você fica tranquilo. Eu estou muito chateada com a maneira como isso está sendo levado. Muito chateada. Eu não sei por onde o meu nome anda, tá?
Mas eu posso garantir uma coisa que é a primeira vez que eu escuto agora que o Roga tem alguma reclamação de vocês, tá? Isso que eu garanto, para mim, nunca falou nada, inclusive vocês são da última esperança para eles. Eu não tô sabendo dessas coisas, tá? Não tô sabendo, sinceramente, dá até surpresa. E assim, ó, não vem me dizer que não é ameaça. Vai ler. Eu não vi. Vai ler. Was soll ich gemacht haben? Du hast sie bedroht, wenn sie den Fall nicht so machen würde, wie du es machst, dann würde es Konsequenzen. Nein, das habe ich so gar nicht gesagt. Erstmal habe ich die ganzen Texte mit ChatGPT aufsetzen lassen und die sind relativ neutral. Und ich habe gesagt, ich analysiere alles und mich selber auch. Und ChatGPT sagt mir... Eu acho o grande problema do Roger, eu já conheço ele um pouco, né? Eu já conheço ele um pouco, eu também sei o que foi com os outros advogados, que o Roger, ele tem uma retórica dele, ele faz as traduções e muitas vezes são mal interpretadas. Ele questiona muitas coisas, tipo assim, inclusive as pessoas até às vezes se ofendem e na verdade ele está fazendo uma crítica não na pessoa, e na própria justiça. Acontece, Yankee, tá? Se tu for entrar no Código de Processo Civil, o advogado ele faz parte da justiça também. Sim, mas eu estou falando, sabe, eu sou uma pessoa de advogados, eu tenho bastante advogados amigos também, inclusive eles criticam o andamento da justiça brasileira. E na verdade são as mãos amarradas pelo próprio sistema. Tem algumas leis que protegem, por exemplo, o bandido, protegem, né? Então, a própria, por exemplo, a gente vai no criminal, a própria, que não existe uma pena maior do que 30 anos. E não existe isso. Pode ser condenado a 100 anos, depois de 30 anos tem que sair. Então, são coisas que eu acho que a justiça, na verdade, impede o andamento, impede o melhoramento, impede, inclusive, que você consiga... eu tenho um caso, meu pai tem 99, meu pai tem 91 anos. Até hoje a justiça não viu ainda que ele tem prioridade. Tá? Então eu sei que tem muitas falhas. Eu não vou dizer que na Alemanha é melhor. Digo, porque, na verdade, a lei brasileira está muito baseada na lei alemã. Mas tem algumas brechas que não vai. Existe na lei que tem tanto prazo, mas na realidade a gente sabe que não vai, não anda. E o juiz tem um entendimento, cada um tem o seu. A gente não consegue também falar, a juíza tem que decidir. Não. Ela decide conforme que ela que entende. Né? Então, eu sei muito bem como que funciona aqui. Não é uma crítica a vocês, pessoal. Não é uma crítica a vocês, pessoal. É o andamento, o que aconteceu com ele, a injustiça que eu sabe muito bem que aconteceu com ele, mas que é difícil de provar. É difícil de provar. Né? É difícil de provar essas coisas. Então, eu peço até desculpas, assim, ele até em nome do Roga, porque eu tenho certeza que não era a intenção dele de amagoar vocês. Tá? Eu tenho certeza. Se a senhora olhar os e-mails, pede para ele mandar uma cópia dos e-mails. Tá, eu vou pedir, mas eu já peço desculpas. Claro, que se a gente não juntar as provas que ele nos manda, ele iria sim nos denunciar. Ele deixa bem claro isso. Ele está chacoalhando a cabeça. Eu acho que não foi. Eu acho que foi um erro de entendimento, até da parte dele. Porque eu sei que ele é provocante, sabe? Nas conversas que ele faz, ele provoca. Nein, Anke, ich möchte es verstehen. Wenn ich Fragen stelle, möchte ich die auch beantwortet haben. Kriege ich die nicht beantwortet, stelle ich woanders Fragen. Geben mir dann andere Leute oder auch ChatGPT eine Antwort. Kommt so schlecht bei dir an. Dein Mikrofone ist sowas von schlecht. É muito ruim o microfone dele, está cortando muito. Então, o problema do Roger é que ele usa muito as perguntas, ele faz perguntas retóricas, né? E depois as respostas dele, então, às vezes, ele ofende sem querer. Eu já critiquei muito a forma dele escrever. Eu critico sempre. Anke, este é o problema que ele está perdendo os processos. A gente olhou
tudo que ele nos mandou, a forma que ele fala, acaba prejudicando ele. Sim, eu falei, ele cria antipatia. Ele está criando antipatia e, assim, o juiz vai fundamentar a decisão conforme o que ele vê. Se o Holger é agressivo com o juiz na hora de responder, o juiz vai ver, não, ele foi agressivo com a Sandra. E aí ele perde. Sim, eu já Por falei quê? isso. Porque ele vai imaginar a situação do dia a dia entre os dois, daquela forma, e assim, e ele acaba ofendendo sim, né? Assim, Eu entendo. as pessoas, elas têm liberdade, mas elas não têm a liberdade. Não, elas não têm liberdade de agredir. Ninguém pode te agredir. Tu não tem o direito de agredir ninguém, como ninguém tem o direito de te agredir. E aí, o excesso, assim, se eu agredir, eu vou acabar perdendo. E o Holger está perdendo as situações pela forma que ele age. Ele realmente foi uma baita de uma sacanagem que a Sandra fez com ele. Só que ele não está conseguindo o sucesso que ele merece pela forma que ele está conduzindo. Eu As pessoas entendo. acabam desistindo. Sim, eu entendo. As pessoas acabam desistindo de ajudar ele. Sim. Aí ele vai ser injustiçado. Mas o que está acontecendo com ele é fruto das condutas dele. Eu já falei para ele que ele tem que parar de falar mal da justiça brasileira. Tem que parar de falar isso. Tem que parar de falar, tem que ser mais humilde. E tem que se colocar na situação da vítima e não do ofensor. Só que ele está se colocando na situação do ofensor, a justiça está vendo ele como ofensor, a forma que ele lida com o defensor público, com o advogado, com o promotor, com o juiz, não é de vítima, é de ofensor, e vão tratar ele como ofensor. Ele está sendo tratado como ofensor porque ele está se portando como ofensor. Eu já pedi para ele, por favor, não fala, não manda. Ele pode escrever essas coisas entre os amigos, né? Mas não oficialmente, num documento oficial. Aí ele manda para promotor, a defensoria pública já bloqueou ele, não recebe mais e-mail dele. Só para te ter noção, a defensoria pública não faz isso. Ele já está bloqueado. Os e-mails que ele manda para a defensoria pública voltam. E ele sabe disso. Essa é uma situação. Aí, quando eu sei que depois ele mesmo se colocou num beco, sem saída. E aí, como é que ele vai pedir ajuda de um promotor tendo uma conduta de ofensora? Não vai. E não é só no Brasil. Na Alemanha aconteceria a mesma coisa. Em qualquer parte do mundo é assim. Ele estava com a razão. Tá? Ele tinha sido injustiçado pela Sandra. Sim. Só que ele ficou tão revoltado, que ele exagerou. No direito penal, a gente tem o excesso de legítima defesa. A gente tem o direito de se defender com os meios necessários. Agora, se a gente se exceder na legítima defesa, a gente comete crime. O excesso de legítima defesa é crime. E é o que ele tem feito. Infelizmente. E isso prejudica ele. Tá. Eu já falei com ele, vou novamente retornar a falar com isso e para ver se nesse final ele consiga se controlar um pouco nesse sentido. Isso eu prometo para vocês que eu vou conversar com vocês, tá? Mas assim, pode ter certeza que a intenção dele não era de ofender, só que ele está tão revoltado que às vezes ofende as pessoas que ajudam ele. E aí ele excede. Só que isso as pessoas cansam. Por quê? Sim. Porque ele não tem liberdade de agredir. Ele tem liberdade de se exprimir, mas ele não tem liberdade de agredir. Eu vou pedir para ele mandar os e-mails para mim. Eu vou dar uma lida e depois eu vou mostrar para ele os trechos que eu sinto que ele ofendeu para corrigir ele, tá? Isso eu prometo para vocês, tá? Não, e sem problema. E assim, a questão de tradução da inteligência artificial não dá para se levar muito em consideração essa tradução, porque a tradução vai ser literal e às vezes existem conceitos. A gente sabe, existem expressões em alemão que quer dizer outra coisa do que se for traduzir palavra por palavra.
A senhora sabe melhor do que eu, né? Totalmente, totalmente. Eu já estudei, né? Então, assim, existem expressões que requerem um contexto. Duas palavras juntas não quer dizer a soma do conceito de cada uma. Uma palavra, ela fala totalmente o contrário. Uma palavra. Exatamente. E aí, nisso, Warum gehen doch alles die Deutsche? esse cuidado na hora de traduzir alguma coisa por inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela é burra. Ela vai traduzir literal. Só Sim. que às vezes nisso, talvez nem era a intenção dele. Só que a tradução que ele faz acaba sendo agressiva. E as pessoas vão receber isso como agressivo e não vão querer ajudar ele. Entendi. Com certeza. Não, pode ter certeza. Deixa eu falar. Ó, eu vou conversar com ele sobre isso daí, para ele parar, para ele confiar em vocês. Eu acho que ele confia em vocês, no seu andamento que vocês fazem, entendeu? Eu vou dar uma pesquisada mais uma vez o que eu achei, tu estava falando, porque já tem alguns anos, na verdade, né? Que estava falando sobre essa lei na Alemanha, para depois eu vou enviar para vocês darem uma olhada, se dá às vezes, para usar no segundo passo. No segundo passo, Sim. se tiver. E assim, pede para ele. Só um pouquinho. Opa! Fábio! Dá dois minutinhos. Não, Cristina, eu peço mais uma vez desculpa no nome dele, tá? Eu senti hoje que você está bem chateada com isso. Pede para ele uma cópia do ofício do consulado para a senhora ler. Tá? Tudo bem. Tá? Assim, ó, o atendimento do consulado foi muito bom. A gente pediu ajuda para eles. Eles disseram, não, advogado a gente não pode. A gente pediu como cidadão alemão. Eu mandei um e-mail para eles, expliquei a situação, mandei uma cópia do possível processo. Tá? A cônsul foi muito querida, respondeu a gente com muita atenção, né? Então, assim, as coisas podem não acontecer na velocidade que a gente gostaria. Infelizmente, também que aconteceu pandemia nesse meio tempo, aconteceu enchente ano passado, são coisas que atrasaram efetivamente todos os processos, não porque a gente quis. Tá? Então, assim, existem atrasos, tá? E existem atrasos que ocorreram por as circunstâncias alheias à vontade de todo mundo. Né? Não, eu entendo. Que diga assim, tem desde 1999 nós temos um processo. Sim, né? E infelizmente. E da fase de execução, na verdade, a execução já tem mais do que 10 anos que da fase de execução. Sim. Anki, eu vou dar uma saidinha, doutora Cris, eu já volto, tá? Tem que. Tá, acho que a gente pode encerrar a reunião. Não tem nada mais para falar. Cristina, eu vou rapidinho só o que ele me pediu. Eu acho também que tem muitas coisas que ele, na verdade, quer saber os andamentos, né? Os detalhes aqui, na verdade, nada adianta enquanto não está resolvido essa questão do regime de bens. O que a juíza entende. Exatamente. Agora não adianta que eu quero entrar com uma ação. Não. Adianta eu entrar com uma ação se a juíza lá no final, ou no final de um processo, entender que era sim a separação obrigatória de bens? Certo. Acontece o seguinte, eu não sei, eu não sei onde é que foi que eu falhei nisso tudo, entendeu? Só que eu não tenho, às vezes, tempo hábil para responder todos os e-mails que eu recebo. Não, eu sei, entendo. Aliás, tudo bem que a gente tem um contrato de honorários, eu estou representando o Holger nos outros processos que o Fernando renunciou. Eu não tenho um centavo do Holger ainda. Nada. Não entendo. Não quero dizer que eu vou fazer um serviço ruim porque eu não estou recebendo. Ao contrário. E a situação é o seguinte, esses processos, Gravataí é um lugar onde nada anda. Nada. Absolutamente nada. Tava sem juiz, né? E não é só isso. O meu ganha-pão é o andamento dos processos. Se teria alguém que gostasse que os processos andassem rápido, eram os advogados. Com certeza. Não é? No processo do Holger, por exemplo, uma parte do contrato de honorários é pelo risco. O que nós conseguirmos, né, recuperar disso tudo que ficou, nós vamos receber. Então, em primeiro lugar,
Queremos muito que o Holger receba tudo o que a Sandra pegou injustamente dele. Não só porque nós vamos ter vantagem, é porque foi injusto, nós também entendemos tudo o que aconteceu. Sim. Só que isso tem um limite e ele é muito, muito, muito tênue. Muito, né? Porque a gente também precisa se respeitar. Sim, não, com certeza, tem que ser mútua, né? Esse respeito. Então, eu vou puxar a orelha dele, pode ter certeza, vou pedir para ele os e-mails, que depois eu vou mostrar para ele os trechos que eu entendo, na verdade, que vão ser ofensivos, eu vou mostrar para ele mudar esse estilo dele de escrever, né? Isso eu vou conversar com ele, isso eu prometo para vocês, tá? Uma pequena pergunta. O Fábio, você entende um pouco de criminal, né? Mais ou menos, vamos lá. Não, é só referente o Holger, ele quer viajar para São Paulo. Eu falei para ele, não se ausenta do município sem você fazer o pedido de você ausentar, Tem que fazer pedido. né? Precisa fazer o pedido. Sim, ele Exatamente. mostra a Tem que ser por passagem, advogado, tem que ser por defensoria, ou ele pode fazer um pedido ele mesmo ir na polícia, não é na polícia, ele vai ter que fazer no fórum. no fórum, né? Mas ele pode ele mesmo fazer ou tem que pedir um. Vai ter que. Ele está sem advogado. O que ele poderia fazer? Ligar lá. Ir lá falar com o pessoal do cartório como é que eles podem ajudar. Ou pedir para alguém fazer isso para ele. Porque assim, ó. Anki, eu já fui servidor público, tá? Se o pessoal chegar no balcão pedindo com educação, os servidores do judiciário vão fazer questão de ajudar. Entendi. Não, entendo. Os servidores vão... Agora, se entrar arrogante, se entrar Exigindo? de outra forma, exigindo, eles não vão ajudar. Servidor público atende bem, se ele é bem atendido. Se a pessoa chegar pedindo ajuda, me ajuda nisso aqui, como é que eu posso fazer? Eu preciso. Eles vão fazer gosto de ajudar. Uhum. Não, eles vão com ajudar. Eu entendo totalmente. Eu vou orientar ele nesse sentido para fazer isso, né? Porque eu acho que a humildade é você também se colocar no lugar que você quer ser ajudado. Você não está exigindo, você quer ser ajudado para solucionar seu problema. Mesmo que tu possa exigir, se tu pedir ajuda, as pessoas vão te ajudar. Com certeza. Elas estão lá para atender. Por isso eu digo, como servidor público, o cidadão que chegava me pedindo ajuda, nossa, mesmo que não tinha nada a ver comigo, eu ligava para todos os setores para encaminhar ele para o lugar certo. Agora, o que chegava lá, arrogante, etc., eu dizia, não é comigo, não posso fazer nada. Você tá tranquilo, né? Com certeza, não, eu concordo com você 100%. 100%. Eu também, por exemplo, eu estou aqui, por exemplo, na Polícia Federal, aqui em Sinop, que é responsável por mim, eu sou sempre super bem atendida. Super bem atendida. Eu entro com o WhatsApp, eles me respondem por WhatsApp. Aí tem outras polícias federais no Brasil, onde o pessoal reclama, Macaé, o pessoal não me atende, não recebe pedido. Eu falo, você está fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa fazendo errado, porque eu estou super bem atendida. E na Polícia Federal, as pessoas são instruídas, são pessoas que têm um nível escolar superior, não é a PM que fica na esquina, né? Então, são pessoas que têm educação e também querem ser respeitadas e querem, né, que a gente trata com educação. Exatamente. Então, eu vejo, assim, eu não tenho o que queixar, dos órgãos públicos. Lógico, tem alguns que são meio assim, esse evento é meio chato, mas mesmo assim você vai tratar mais gentil ainda para ver se sai. E normalmente se consegue. Sim. As pessoas querem atender bem, elas só não querem ser agredidas. Sim. E na verdade, o alemão em si, a gente às vezes tem uma expressão meio grossa, sem querer. Tá? Por quê? Eu morei na Alemanha. Eu morei 3 meses em Baalve, próximo de Düsseldorf. Certo. Eu estagiei numa prefeitura. Eu sei que, assim, tudo que for pedido por escrito vai ser respondido por escrito numa eficiência maravilhosa. E que eles não gostam desse diálogo pessoal, né? Exatamente para evitar este tipo de situação agressiva.
Isso é uma coisa que me chamou a atenção na prefeitura lá, né? Que assim, eles não gostavam que o cidadão fosse pessoalmente, mas que tudo seria feito protocolo e seria respondido, e tudo muito rápido, muito eficiente. Mas eu tenho uma experiência agora, eu pedi a minha certidão de nascimento, tá? Sim. Internacional. Eu pedi, depois de 2 dias, eu paguei a certidão, né? Depois de 3, não, ainda perguntei para eles se eles podiam, para apostilamento, mandar para Düsseldorf, que é pertinho lá. Eles Sim. falaram que eles não fariam isso, né? Depois eu retornei de novo, pedi para eles, por favor, o que custava de mandar, em vez de mandar para o meu pai, mandar para Düsseldorf, e eles depois encaminham para mim. Fiz até um formulário, pedi para eles. Depois de 4 meses, eles falaram para mim que eu não tinha mandado ainda o comprovante de pagamento. Aí eu estourei. Entendeu? Porque eu falei, não é possível, com toda a paciência, na Alemanha, que não está funcionando, que ela mesmo falou para mim que recebeu o pagamento, depois questiona que não recebeu o pagamento ainda. E depois, em seguida, pegou e mandou para o Brasil para mim, sendo que eu pedi o apostilamento na Alemanha. Aí eu falei, não, agora eu quero que você manda para mim, manda para o negócio lá. Aí eles mandaram para mim. Eu fiz uma queixa. Então, na Alemanha também não funciona tudo 100% não, tá? Aí eu... Tá vendo? Então não é só aqui. Não, incrível. Eu achei um absurdo o que aconteceu. Né? Um absurdo. É o que a gente está tentando demonstrar. Se a gente conseguir ser sempre educado, às vezes a gente não vai conseguir, mas normalmente vai dar certo. Sim, não, eu concordo com você. O brasileiro em si é gentil. Ele é muito educado. Entendeu? O alemão, você vai nas lojas, ele é ignorante, ele é estúpido muitas vezes. Eu me assusto quando eu vou na Alemanha. Né? Você já se acostumou com o Brasil. Eu me assusto que não tem mais esse negócio lá. De vez em quando eu assusto. Eu pergunto alguma coisa, mas não tá vendo lá fora? Essa resposta é de jeito. Entendeu? Tá? E desse jeito, então é muita ignorância. Muita ignorância. Eu me assusto mesmo. Então, por isso que eu falo que muitas vezes, às vezes eu falo alguma coisa, mesmo depois que estamos no Brasil, as pessoas acham que, mas a Anke é braba. Não, eu não sou braba. Eu tento ser correta. Sim. Né? Eu tento ser correta. Sei lá, de vez em quando a gente leva fama, mas não é assim, não é bem assim, né? Não, eu não tenho que reclamar. Eu morei na Alemanha e fui muito bem recebido lá. Só que era interior, né? O interior é como é o interior daqui. Eu Sim. não tenho que reclamar. Sim. O interior da Alemanha lá é, meu Deus, adorei. Mas enfim. Tá. Mais alguma Beleza. dúvida? Eu também tenho um compromisso agora 2 horas, eu tenho que sair, ó. Tá? Eu vou conversar com o Roger, eu vou pedir para ele também aguardar. Não tem o que se fazer agora. Essas perguntas dele ele vai deixar para o final. Tem Tá? umas perguntas ali, esse Andréas, eu não sei nem quem é esse cara. Onde, com quem, quando devo me apresentar, não sei quem é. Eu também não sei quem é. Depois eu vou conversar com ele. Qualquer dúvida, eu vou ajudar para ele, para limitar um pouco as perguntas dele, porque eu sei que vocês são limitados, vocês não podem prestar resposta pelo juiz, né? Não tem como. Se os advogados no criminal não juntaram a renúncia, eu também não posso fazer. A renúncia, né? E porque o que acontece? Eu, como advogado, eu devo tomar esse cuidado. Porque o que acontece? Eu só vou deixar de ser responsável pelo processo depois que eu juntar a renúncia, a juíza receber, me descadastrar no processo como advogado. Uhum. Antes disso, eu continuo sendo responsável pelo processo. Eu falei para eles, será que eles não tirarem esse processo para depois? Porque se eles fazem a renúncia e juntam no processo, depois o Roger teria o direito, às vezes, requerer, pegar de volta os honorários dele? Será que não é uma maneira de se proteger? Não, Anke, porque assim... Não entendi. Não, Anke, porque assim, houve a prestação do serviço. Houve uma prestação de serviço, tá? Por exemplo, se a gente renunciar hoje no processo e o Roger quiser alguma parte dos honorários de volta, vai ter que ser feita uma ação específica onde eles vão arbitrar agora. Como nós temos por exemplo, a gente cobrou
valor para fazer a defesa do Holger e um percentual no final do processo. Né? Se a gente renuncia hoje, se abrimos mão desse final, entende? Mas o serviço foi prestado e ele tem que ser pago até a data de hoje. Então, quando um Sim, advogado... mas seria possivelmente um percentual que eles deveriam devolver para ele. Por isso que eu falei, às vezes, eu não sei se, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu vou te dizer, normalmente os advogados cobram menos do que está na tabela. Porque se a gente cobrasse pela tabela, a gente não precisaria trabalhar como a gente trabalha. A tabela é porque se o Holger entra com uma ação pedindo devolução dos honorários, eles vão analisar com a tabela. O que a tabela diz que é o justo para aquele tipo de trabalho? Vai ser bem mais do que na verdade foi cobrado, né? Daí na verdade não vai ter êxito nessa ação. Exatamente. Posso te mandar a tabelinha para te ver o que é a OAB, porque essa tabela, porque esse tipo de ação se chama ação de arbitramento de honorários. Tá? Quando o advogado e a parte se desentendem, né? Então existe uma ação para arbitramento de honorários e a base desse arbitramento é a tabela da OAB. Sim. Não, eu entendo isso daí. Certinho. Tá? Beleza, ó, gente, eu tenho que ir, porque eu tenho que ir tá? Então, ó, muito obrigado, tá? Desculpa, eu vou conversar, vou corrigir com o Roga os e-mails que ele mandou e vou fazer ele entender, tá? Mas é para isso que tem que ler primeiro, né? Para depois eu falar, mas eu disse já e eu acho que não foi a intenção dele, tá? Tá bom. Tá bom? Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.